tu sabes do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pela oportunidade que Tu nos concede, que seja uma manhã de acordo com a direção do Teu Espírito Santo e que o Seu nome seja exaltado e glorificado. Abençoa aqueles amados que ainda estão a caminho, Senhor, que irão chegar, que Tu possa trazê-los debaixo da Sua proteção. É o que nós Te pedimos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Pode se assentar, o nosso pastor não está, né? Mas nós estamos aqui representando e apoiando o trabalho aqui da conferência missionária. Deus abençoe o pastor Jailson, o pastor Calaquian, e vai ser uma grande bênção. Marcos 16 e 15, a palavra do Senhor diz: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Terei uma palavra rápida nesta manhã. Trarei algumas informações para os irmãos sobre a obra missionária, e nós estamos felizes porque Jesus está conosco. Então, o cumprir o ide de Jesus é um papel preponderante da igreja. Ou seja, o papel preponderante da igreja é cumprirmos a vontade do Senhor, a ordenança, anunciarmos a palavra de Deus, porque Deus nos chamou para fazê-lo conhecido entre os povos. E essa conscientização foi muito forte ontem, chamando a atenção por Deus, a nossa irmã que ministrou, usada pelo Senhor, para que venhamos atentarmos mais para aquilo que nos foi responsabilizado por Deus. Se nós temos a consciência de que somos cristãos, que fomos salvos, perdoados e nos transformados em ganhadores de almas, anunciadores de boas novas, ministradores da palavra de Deus, também para levar o socorro ao necessitado. Mateus 25 nos dá uma lição muito forte, que não foi o homem que escreveu, não foi o homem que inventou, não foi nós que inventamos, mas a palavra de Deus orienta, a palavra do próprio Jesus. Estive nu, não me vestisse. Estive com fome, não fizesse nada. Preso, não me visitasse. E a palavra ontem veio bem de encontro a tudo isso. E nós precisamos fazer um olhar introspectivo para as nossas vidas e fazer uma analogia. Se nós estamos como cristãos nos comportando dentro das Escrituras de acordo com aquilo que foi nos proporcionado, aquilo que foi dado por Deus, aquele norte que Jesus já nos deu, para que nós venhamos assumir o nosso papel. O que você tinha para apresentar a Deus hoje? Se Ele te pedisse um relatório da sua vida de crente. Eu aceitei Jesus, estou na igreja firme e vou morar no céu. Aceitei Jesus, desci as águas, fui batizado com o Espírito Santo e estou aqui na igreja. Olha para as Escrituras, não é só isso. Aí é só começo. Fiz um seminário de 3 dias na cidade de Lapão, e uma moça muito assim, tocada por a palavra, disse assim: pastor, o senhor disse que vai sair conosco para a aula prática da rua, e eu estou muito triste. Eu falei: por quê? Ela disse: porque eu tenho 15 anos de crente, eu nunca fiz nada, eu nunca ganhei ninguém para Jesus, eu nunca levei ninguém, nem à igreja, para convidar uma pessoa não cristã para levar à igreja. Eu sou uma jovem de 23 anos e nunca ganhei ninguém para Jesus. Eu estou muito triste por não ter ganhado. O que eu estou fazendo na igreja? Já que depois de conscientizada, eu preciso anunciar Jesus. Você vai para a aula prática? Eu vou. De 25 do seminário, naquela congregação na zona rural, aquela moça foi uma das que foi junto com as 8. 8 pessoas foram para a aula prática. Porque não adianta, irmão, nós pensávamos que a igreja toda vai evangelizar, que a igreja toda vai socorrer o necessitado, que a igreja toda vai no presídio, que a igreja toda vai no hospital, que não vai. Mas existe uma igreja que vai, uma parte que vai. 25 pegaram 3 dias de seminário, choraram, pularam, falaram língua, e foi aquela coisa. Mas na hora de ir para a obra, 8. E nós somos. Mas como foi gratificante
aquela evangelização nos lares e nas ruas. A feira lá não é como aqui, que é uma feirinha pequena. Lá eles fazem a feira da cidade, toda concentrada num centro, e toma toda a praça. Nós invadimos a praça com a equipe e fomos falar de Jesus, banca por banca. Nós encontramos evangelista de São Paulo, que estava lá morando há muitos anos, foi evangelista em São Paulo, ele estava desviado. E aquela moça evangelizando, e um outro rapaz também que era novo, evangelizando aquele ex-pastor desviado, evangelista. Eu vi quando aquele pastor deu um grito e caiu. Ele pulou e caiu de joelho, gritando, chorando como uma criança. Ele disse: eu já fui crente em São Paulo, eu já fui evangelista, já evangelizei como vocês, mas eu quero voltar para Jesus agora. Isso aconteceu no meio da feira. Eu só vi foi um rebuliço de gente, todo mundo se aproximando para ver o que estava acontecendo. E foi a hora da gente anunciar Jesus para várias pessoas. E aquela moça, magrinha, caladinha, disse: eu vou para a aula prática. Chegamos na casa de um senhor muito incrédulo, muito católico, muito incrédulo assim, no sentido do seu comportamento de cristão católico, com aversão ao cristão evangélico. E a moça, com muito amor, foi falar de Jesus. Como eu começo, pastor? Eu falei: eu ensinei lá no seminário. Então você vai começar, eu vou orar. Fiquei orando ali, em espírito, e ela começou a fazer amizade com ele, depois entrou na palavra, e aí as lágrimas do moço começou a descer. Quando as lágrimas daquele moço começou a descer, ele disse: tem que ser de alguém esse veículo. Eu também quero aceitar Jesus. Tem um veículo preto, Renault DMG 3058. DMG 3058. Está na frente no tempo? Então, está segurando o carro do Odair aí, está na frente. Está na frente do carro do Odair. Por favor, quem está com esse carro lá, irmão, para tirar? Amém. Provavelmente não seja da igreja. O pessoal do outro lado, quando não tem trabalho aí, eles estacionam carro. Seminário, professor de música. Deve entrar na cozinha, pai. Deve sair na cozinha. Pede um obreiro, Douglas, ou Silésia, dá um pulo. Então, irmãos, aquela moça ganhou alma para Jesus, e outros irmãos, todos os 8 irmãos que evangelizaram, aconteceu alguma coisa muito boa. E à noite no culto, eles todos tinham o que falar. Porque quando nós saímos à seara, quando nós saímos a anunciar a palavra de Deus, Deus se encarrega de fazer grandes coisas. Daqui a irmã Soridelane, o pastor Paulo, que viajou comigo para o Nordeste em janeiro, foi? Foi uma viagem extraordinária. Ainda antes de ontem falei com o pastor de lá. E pergunta: quando vocês voltam? Olha, aqui está tudo mudado. Deus entrou com uma mudança total. Né? Implantaram o sistema de evangelismo mais forte, departamento de missões organizado. E estão fundando novos trabalhos. E para fazer a obra, irmãos, não precisa ser um desocupado, não. Precisa ser alguém que saiba usar o seu tempo e fazer a obra de Deus. O pastor daquela igreja é policial da cidade, mas ele está lá, cumpre a sua carga horária e depois está lá pastoreando, visitando, socorrendo e levando a palavra de Deus. Então, em todas as nossas experiências no campo missionário, ministrando seminários, palestras, visitas, a gente tem aprendido muito e tem visto Deus operar de forma grandiosa. É tanto que todas as pessoas que fazem uma viagem de cunho missionário evangelístico conosco, eles perguntam assim: quando vai ser a próxima? Porque você volta despertado para continuar a obra. Quem vai, volta com vontade. Você foi também, né? Volta com vontade de ir de novo. Mas não é, o importante não é só ir fora do estado, aqui em São Paulo ou mesmo no Nordeste, é fazer aí onde você está primeiro. Quando eu fui para o campo missionário em outros lugares do Nordeste, eu já fazia no meu bairro, na minha escola, na minha rua. Com 14 anos eu já evangelizava. Eu sofri as maiores perseguições da minha cidade, porque eu fui o primeiro jovem cristão da Assembleia de Deus da minha cidade. Analisa você ser o primeiro jovem crente da sua cidade, da sua igreja, que só tinha 8 crentes. E naquele tempo a idolatria era 10 vezes mais, a perseguição, a crítica, a zombaria, a discriminação. Eu não tinha mais nome. Agora era o irmão, o crentinho,
o santo. Vai falando, não tem problema não. E eu estou lá, é santo, então tenho que me comportar com santidade na sala de aula. 43 alunos de contabilidade, todos ouviram a palavra de Deus e foram evangelizados. Ninguém aceitou Jesus. Durante 3 anos eu estudando naquele mesmo colégio. Só que hoje eu encontro, uma está na missão, um é pastor de campo, outro é presbítero, outro é diácono, outro é professor de EBD. Eu falo, mas quando você se converteu? O culpado é você. Você falou de Jesus para mim lá na sala de aula. O Petronilho é pastor em Carapicuíba. Era um dos meus colegas mais aversos ao evangelho com 14, 15 anos, que não queria nem ver crente, nem ele nem a família. Hoje é pastor em Carapicuíba. Esqueceu que a gente estava lá no colégio e você falava de Jesus para a gente? Jesus salvou a multidão daquelas pessoas. E no colégio tem um homem chamado Ailton. E Ailton Martins, ele era muito calmo. Ele dizia, Jair, é o seguinte, eu sei que o pessoal critica muito os crentes aí, mas vamos ali naquela árvore. Rapaz, fala de Jesus para mim, cara. Olha, quando tu fala de Jesus lá, o meu coração fica uma coisa assim tão gostosa. Fala de Jesus. Eu não sou crente não, mas eu gosto de ouvir a palavra. E eu falava para ele debaixo de um pé de algaroba, ia falando, e me tornei muito amigo dele. Aí falando, 10 anos depois, Ailton aceita Jesus. Fui convidado para pregar numa igreja em Campo Formoso, na Bahia. Quando eu cheguei lá, quem era o pastor? Ailton. Aí ele chorou, me abraçou e disse, obrigado. Obrigado por quê, irmão? Eu não fiz nada. Você é o culpado, Deus está aqui. Você falou de Jesus quando ninguém queria te ouvir. Você falou de Jesus para mim debaixo de uma árvore, fora da multidão, porque a crítica era grande. E você, com tanto amor, falou desse amor de Jesus. Olha, eu queria ter conhecido esse Jesus muito antes. Como é bom ser cheio de Deus. Irmão, receber a presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo, ter a autoridade de fazer o que aquele homem faz hoje, ministrar a palavra, dirigir o campo inteiro e respeitado, um dos mais respeitados pastores do campo de Presidente Dutra. Homem de uma índole tremenda, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, diretor do colégio público da cidade, sem nenhuma acusação, agora aposentado, com 35 anos de trabalho, com o respeito da sociedade local, que é onde Ailton passa, fala assim, pastor Ailton, homem de Deus, homem respeitado, honesto, que não tem nada de que ninguém acusar, porque o evangelho transformou a vida daquele rapaz. Irmãos, vale a pena sairmos para falarmos de Jesus para as pessoas. Que seja um mendigo, que seja um rico, que seja um empresário, que seja um assassino, que seja um violento, qualquer pessoa que você vai lá e fala do amor de Jesus, um dia você pode ter grandes resultados. Ah, pastor, mas não é todo mundo que vai aceitar Jesus. A gente só semeia. Deus não chamou você para converter ninguém ao evangelho. Deus chamou você para ser o semeador, porque quem converte de fato é o Espírito Santo. José Dantas, missionário, analfabeto, porque para ser missionário, para ser evangelista, para falar de Jesus, não é preciso ser um doutor e ter 3 anéis na mão. Se tiver, parabéns, Deus abençoe. Se tiver humildade de usar, amém. Se não tiver, melhor ser analfabeto. Que adianta ser cheio de anéis, cheio de orgulho? Mas José Dantas não teve oportunidade de estudar. Ele aceitou Jesus, ele creu no evangelho. E ele não conseguia ler nada, nem assinar o nome. Mas ele gravou um versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E eu com 13 anos sentado numa calçada lá na roça, um povoado que só tinha 2 ruas, uns 100 e poucos habitantes. E ele chega no povoado 2 horas da tarde com uma bicicleta, um fardo de roupa no fundo da garupa da bicicleta, vendendo coxa de retalho. Boa tarde, nós estávamos em 8. Olha a experiência de José Dantas. Aí ele disse assim, vocês podem me arrumar um copo com água? Sim, arrumamos um copo para ele. Aí ele sentou, colocou o pé na sela da bicicleta, naquele sol, chapéuzão de palha, e disse, eu vim falar de uma mercadoria para vocês, só que em todo lugar que eu chego, antes de oferecer a minha mercadoria, eu gosto de falar de Deus. Vocês são evangélicos? Não, nem sabia o que era. Mas, por acaso, tem Bíblia na casa de vocês? Aí meu tio falou, ô seu José, aqui ninguém lê Bíblia não.
Mas eu tenho uma Bíblia que eu ganhei no Paraná no ano de 58 e nunca li. E está guardada no fundo da minha mala. Aí disse, Jailson, vai lá no quarto do tio e pega aquela Bíblia velha que está debaixo, a Bíblia da capa azul, debaixo do negócio lá na bala. Eu fui lá que não tinha guarda-roupa, na roça era mala, né? Peguei aquela Bíblia toda comida de traça, furada, e eu peguei e ele disse, eu já sabia ler, ele disse assim, lê para mim em João 3,16. E agora para achar o livro de João? Quem nunca pegou numa Bíblia? Deu trabalho, mas já achei. Porque eu achei 2 João, 3 João, 4 João. Aí bagunçou tudo. Ele disse, não, vai mais para trás. Ele não sabia onde estava, mas ele dizia mais ou menos aí. Aí eu achei, quando eu li, Deus usou José Dantas como um grande missionário. Quando José Dantas explanava aquele versículo, ele só sabia explanar aquele. Descia na minha alma como um rio. E eu ficava assim, como se eu pudesse, eu gritava, ô seu José, fala mais, fala mais, fala mais. Irmão, José Dantas foi embora e semeou a palavra naquele povoado. Conclusão, um ano depois, aquelas 8 pessoas estavam na igreja aceitando Jesus como Salvador. E eu fui ali o primeiro, aí à frente, e o primeiro jovem da igreja, o primeiro porteiro, o primeiro auxiliar do pastor, porque não tinha, naquele tempo nem diácono tinha. Você auxiliava o pastor, já estava bom demais. E eu auxiliei, eu trabalhei de diácono 8 anos. Aí tem gente que está na igreja porque ele está há 20 anos e não é pastor, ele vai embora. Abre uma igreja na esquina. Está na igreja há 10 anos, não é diácono, acha que tem que ser, aí vai, muda de igreja. Irmão, nós não temos que ser nada, eu quero ser só o que Deus quer que eu seja. Você estando no banco, falando de Jesus, vivendo uma vida de cristão sadio, vai para o céu do mesmo jeito de qualquer liderança. Então, ser líder em uma área é se Deus te chamar. E se Deus não te chamar para isso, você já foi capacitado por Deus para anunciar o Evangelho. Leia a Bíblia, ora e fala do amor de Deus. Teu vizinho está lá enfermo, morrendo, e você nunca falou de Jesus. Você sabe que aquele vizinho está ali, o SAMU, todo dia chamando, buscando na porta da sua casa. Você não atravessa a rua, atravessa a Macedônia e ajuda. Fala do amor de Deus para essas pessoas. Pastor, mas o Evangelho também não é socorrer necessitados, não é levar o pão. Quem disse? Então Jesus não teria falado, tive nu, não me vestisse, tive enfermo, tive com fome. Aí ele explicou o que era aquilo. E a gente sabe na íntegra o que é isso. O que é você levar um pão na hora que alguém está com fome. Faça o teste, faça uma greve de fome aí. Vá lá para o sítio da igreja e fica num lugar que não tem ninguém, sem comer e sem beber, para você ver o que é que acontece. Quando eu estava operado, eu estava em coma, depois eu saí de coma. Quando eu fiquei com falta de líquido no corpo e com a sede, irmão, a sede dói, a sede mata. Eu não queria ali um abraço, eu não queria um aperto de mão, eu não queria um olhar, eu não queria nada. Eu só queria água. Se alguém me desse água, eu estaria satisfeito. Só que o médico disse, ele não pode beber. Se eu bebesse era problema. Eu estava com apendicite aguda, supurada com peritonite e 17 pontos, sonda, dreno, medicação fortíssima. Ele disse, ele não pode tomar água durante tantas horas. E uma moça chegou para mim assim, eu olhei para ela e disse, moça, me dá pelo menos um pouquinho de água. Não é muito não, 1 centímetro de água num copo. Você não pode. É ordem médica. E eu tornei a insistir, bater, abrir sem frisar, né? Aí ela foi lá com muita dó de mim, pegou uma esponja, molhou no fundo de um copinho descartável, daquele menor que a gente usa. Ela molhou a ponta da espuma. Abre a boca, eu abri. E ela... Caiu um pingo, 2 pingos, e ela... Parece que eu tinha bebido num rio. Você sabe o que é ter sede? Você nunca passou sede. Você sabe o que é ter fome? Não é ficar... Não é, estou falando de jejum, não. No jejum você não passa fome. No jejum você jejuma e Deus lhe fortalece. E você... Eu estou dizendo é fome. É ficar sem ter o que comer mesmo. Deus abençoe que ninguém aqui já tenha ficado. Mas é bom passar um dia. Pelo menos um dia na vida. Só sabe aonde dói quando você passou por aquele ferimento. Um dia eu disse para Jesus assim, Senhor, eu passei por uma prova de fogo uma vez, irmão, e fiquei só com uma camisa que eu ia no culto de domingo. Camisa que prestava para ir no culto, só tinha uma. E eu chorava em casa, Jesus, eu não tenho dinheiro, não tenho emprego, o negócio travou tudo. Eu não tenho camisa, eu só tenho uma camisa para ir para a igreja. Jesus disse, eu estou trabalhando. Senhor, então me fala, por que a coisa está assim? Ele disse, porque tu vai precisar vestir muita gente. Você precisa sentir a dor do outro. É por isso que eu não me meço na distância quando é para levar, quando é para socorrer, porque foi Deus que colocou esse ministério na minha vida. Nós vamos mandar agora em dezembro. Em novembro, dezembro já está juntando. Agora na conferência nós estamos juntando 10 mil peças.
Pastor, mas significa alguma coisa isso, irmão? Vá lá no Nordeste. Vá lá onde um pai de família tem 2 roupas, uma para ir na feira, uma para ir no mercado e uma para ir trabalhar. Vai lá para você ver a situação. Eu levei o pastor Clementino lá e ele viu de perto. Ele disse, meu Deus, e é assim, precisamos fazer alguma coisa. Foi assim que nós começamos. E agora em dezembro vai 10 mil peças. Já tem 6 mil lá embaixo pronto e tem 4 mil pronto arrecadado com os irmãos, para a gente retirar agora depois da conferência e enviarmos para o Nordeste. E os pastores que receberam, todo dia estão mandando pedido, está chovendo de pedido. Pastor, nós aprendemos com vocês e estamos fazendo o mesmo trabalho e está dando muito resultado. Juventino mesmo mandou esse recado, agora pediu 2 mil peças. Faz parte do Evangelho, faz parte da ordenança de Jesus, irmão. É uma ordem do Senhor, é socorrer. Leva o Evangelho, mas de que adianta bater nas costas? Deus te abençoe, viu, irmão? Eu estou orando para Deus abrir a porta para você. O camarada está com fome, descalço, pelado, e você bate a mão nas costas e vai embora. Tem 2 túnicas, dá uma túnica para o teu irmão. Tem 2 sacos de arroz no armário, pega um e leva para quem está com fome. Não é todo mundo que é vagabundo, não é todo mundo que não quer trabalhar, não. Tem gente que bate na porta 10 vezes e não consegue trabalho, porque a porta fechou. Mas aí quando Deus abre a porta, Ele diz, a porta que eu abro, ninguém fecha. Ele abriu a porta para mim, eu fui de 20 anos diretor de escola. Aí ele chegou, usou um presbítero e falou para mim, ó, o tempo acabou. 30 dias a porta estava fechada. E eu tentei com todas as chaves, não adiantou mais. Veio um vento e disse, vai para São Paulo. Eu falei, não vou. Vou nada, sou diretor, carro próprio, casa própria, família. Minha família fundou 5 cidades na região, meus ancestrais. A gente, todo canto que vai, os irmãos viram lá, está em casa, vou nada. Aí Deus falou, veio um vento. Nesse vento você vai. Era melhor ter vindo antes. Irmão, não espera o vento não, vai logo. Aí eu esperei o vento. Para encerrar, eu disse, Jesus, eu quero um sinal. Larguei tudo. Fui no guarda-roupa, fiz a mala. Minha esposa falou, tá doido? Eu falei, não, estou crente. Hoje eu amanheci crente. Para que essa mala? Vou para São Paulo. Deus mandou. E eu quero um sinal. Arrumei a bala, coloquei no canto da sala. Minha esposa está lá de testemunho. Senhor, já que é assim, manda alguém confirmar que a mala está pronta. Veio um vento, todo o dinheiro acabou. Não tinha dinheiro nem para comprar passagem. O sapato furou. Passou um bêbado chamado Didi e disse assim, ô pastor, eu estou doido para tomar uma. E eu arrematei um sapato num brechó ali, e eu estou doido para vender. Falei, ó, eu não quero que você beba não, agora o sapato eu quero. Quanto é o sapato? R$2. Toma. Sapato branco de médico. Que eu estava ligando. Eu queria era cumprir o ídolo de Jesus, irmão. Estou ligando para sapato, para roupa, eu quero ir embora. O vento foi forte. Eu falei, Senhor, manda alguém aqui. Quarta-feira chegou uma mulher, bateu na porta. Pois não, dona Julina, o que foi? Ai, não está me conhecendo, não, sou a dirigente do Círculo de Oração. Mas você na minha casa nesse horário, meio-dia, o que aconteceu? Não, é que chegou uma mulher do Rio Grande do Norte, e Deus falou comigo, madrugada. Vai chegar uma mulher, assim, vai falar com você. Veio do Rio Grande do Norte, chegou em Irecê, bateu na porta. Ela disse, é o senhor que é o pastor Jair? Eu falei, sim. Lá da congregação disse, sim. Vamos fazer uma oração. Eu disse, não, irmão, vamos testemunhar um pouco, depois a gente faz uma oração logo, fechando tudo. Eu disse, não, que Deus quer falar com você. Aí ela deu uma rajada de língua, bateu o pé no chão, botou dentro da minha cara e disse, homem, eu te mandei para a cidade de Guarulhos, em São Paulo, em tal tempo, assim, já te tirei do trabalho, fiz isso, e veio um vento assim, levanta e vai, tu quer morrer, tu está esperando o quê? Nessa cidade acabou tudo, não tem mais nada para você. Eu falei, meu Deus. Mas a gente é incrédulo. A gente é crente, mas tem um pouquinho de credulidade. Amém, irmã? Eu vou, Deus abençoe. Eu fui embora. Senhor, me perdoe a minha ignorância, mas eu sou ser humano. Olha tudo que eu estou renunciando: programa de rádio, congregação, carro, casa, família, história no lugar, direção de escola, tudo isso. Senhor, eu estou renunciando tudo isso para ir para um lugar que eu não sei aonde eu vou. Aí ele disse, mas eu disse a Abraão para ir para um lugar que ele não sabia de onde era. Eu falei, ixi, então eu tenho que ir também. Senhor, manda só assim, uma pessoa com um Gol azul, 4 portas, 0 no plástico, que ninguém nunca entrou. Se ele vir na minha porta e disser, Deus mandou te levar em São Paulo e vir me levar, eu vou sem nada. Na outra quarta de noite, chega o irmão, dono da lojinha que estava quase fechando, e disse assim, pastor, Deus falou comigo que eu vou te levar em São Paulo. Tu vai embora? Falei, vou, estou orando. Mas meu carro é abujão.
atrasado, a lojinha quebrada e eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou te levar em São Paulo? Falei, vamos orar. Topa entrar numa guerra com Deus? Sim. Então vamos para o deserto. Fomos para o deserto, juntamos 40 irmãos em prol desse assunto, oramos a noite inteira. Quer vitória? Geme e chora. Deus, eu estou renunciando por amor à tua obra, mas eu quero direção. Oramos a noite inteira. No outro dia eu disse, Sandro, vai comprar o carro. Com que dinheiro, pastor? Estou quebrado. Eu falei, vai comprar o carro. Aí ele saiu nas concessionárias, 4 concessionárias. Não tinha o carro do coração dele, mas eu disse a Deus, só para Deus. Um Gol azul, 4 portas no passo que ninguém tinha entrado. Quando ele chegou na última concessionária, o gerente estava na porta, 9 horas da manhã, camisinha branca, gravata vermelha. Ele disse, ô seu Sandro, essa noite eu não dormi por causa de você. Como assim? Uma voz dizia dentro do meu coração, aquele carro que chegou na carreta, aquele Gol azul 4 portas, vende a Sandro da loja Daiane Modas do jeito que ele quiser. Olha, Sandro, eu não quero saber como tu vai pagar, eu quero é dormir em paz, eu não quero mais nunca ter uma noite daquela. Tudo é de Deus, irmão, ele faz como ele quer. Ele disse, mas eu não tenho entrada, eu não quero na entrada, compre o carro e vai pagando do jeito que tu quiser. Então faz os documentos. Aí fazendo os documentos, deixa eu mostrar esse carro a um amigo meu. Desceu 1000 e poucos metros, parou na porta da minha casa, bateu na porta. Eu estava 11 horas da manhã, deitado no sofá com a porta fechada de chave, minha esposa fritando carne e eu olhando para ela na cozinha. Porque quem tem mulher bonita, olha para dele, não olha para dos outros, não. Vou embora, mas minha mulher é linda, mas depois eu volto para buscar. E olhando para ela, estou deixando, mas eu vou, mas ela vai depois. Olha para tua mulher, irmão. Aí, eu estava ali naquela situação, quando bateu na porta, eu falei, bem-vindo, carangueiro. Ela parou, o que foi? Falei, Deus me disse que Sandro chegou na porta com Gol azul, 4 portas, do plástico, sem placa, que vai me levar em São Paulo. Você está doido? Você ficou doido com esse negócio de missão? Eu falei, fiquei. Agora tu quer ver doido é quando tu chegar na porta. Abre a porta. Quando ela abriu a porta, ela amarelou. Ela é branca, mas ela ficou igual a flor de algodão. Ela disse, bem, vai logo, que Deus está na tua vida. Ei, quando Deus fala, Ele cumpre. Oh, viagem maravilhosa. Eu vim dirigindo esse carro. Vim de carona ainda dirigindo, mas o sapato do bêbado estava no pé. Não importa a tua situação material e financeira, se você obedecer o ídolo de Jesus, a bênção de Deus vai acontecer. E Deus tem abençoado a nossa casa, o nosso pão, o nosso ministério. E na vida do crente tem tribulação, tem provações. Mesmo sendo missionário, mesmo sendo homem de Deus, mesmo sendo pastor, tu nunca vai parar de enfrentar guerras e lutas. Só vamos parar isso na glória. Aí nós vamos nessa igreja, essa turma toda para a Bahia e ganha 40 almas, depois mais 8, 41 mais 8, 49, fundamos trabalhos, ajudamos 6 cultos de missões, 6 palestras, evangelho em povoados, a coisa linda Deus fez, revelações, profecia, poder de Deus, salvação, socorro ao necessitado. Deus fez coisas extraordinárias naquela viagem. Mas quando eu mandei o ônibus na frente, o Paulo foi de avião, o ônibus veio na frente e eu fiquei descansando com minha esposa uma semana. Quando nós fomos marcar para ir embora, uma dor. Chega em Montes Claros, queimando. Dor abdominal, dor nas costas e passando mal. Chegamos em São Paulo, é gases, é isso, é aquilo. Falei, não é. Deus me falou na hora, lá, ela está com câncer. Deus falou, eu não te falei? Deus me falou em 2007, tu vai para a obra missionária, tu vai passar por isso, por isso e por isso, mas eu vou te abençoar. E depois dos 50 anos ela vai começar a ter alguns problemas, e lá na frente ela terá um câncer. Aí Deus me mostrou ela bem magrinha. 2007, mês de março. Nós estamos em 2023. Quando eu vi a minha esposa hoje, eu lembrei daquela cena. Tudo que Deus me mostrou em 2007. Está lá. Então Deus avisou. Você não, crente não passa desavisado. Deus não te pega de surpresa. Vai ter um sinal. Aí eu olho para ela assim e falei, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Recurso? Recurso vai acabando. Se precisar, fica de pé, fica de chinelo de dedo. Mas a gente tem que cuidar da família, tem que socorrer, tem que comprar o medicamento, tem que levar para o médico, tem que correr. Quantas vezes nós temos saído correndo 2 da manhã para uma Santa Marcelina, para o Bom Clima, para outro lugar. Situação difícil, mês passado foi aquela situação, morre, mas não morre. Eu chegou no hospital, o médico falou, chegou em tempo. Tá boa, voltou para casa. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas ela falou para mim, bem, compra a camiseta da conferência para mim, que eu quero estar na conferência sábado. Jesus pode curá-la aqui? Jesus pode usar aqui?
como também Jesus pode fazer o que Ele quiser, porque a nossa vida é dele. Irmãos, eu vou parar, porque, como diz os irmãos, se deixar o irmão Jesus continuar, ele continua falando muita coisa, mas eu queria só dar esse enfoque missionário para vocês. Isso é um pouquinho do que Jesus tem feito, porque cada viagem tem inúmeros testemunhos. Recentemente o pastor Marcos lembrou uma coisa no grupo, quando ele disse assim, e 2 desses aí Jesus já levou, lembra? Que foi o Edivaldo e o sacerdote, cabeça branca lá. Jesus recolheu, foi de uma viagem missionária conosco. Depois que eles voltaram, Jesus recolheu no Covid. E aí o pastor Clementino falou, Baiano, você está doido? Eu falei, não, você vai fazer essa viagem? Vou. E fui, Jesus me abençoou. Aí eu cheguei para ele aqui no povo e falei assim, ei, eu vou ter Covid, você vai pegar também, e não vai morrer nem eu e nem você. A minha idade, Baiano, está doido? Eu falei, se eu pegar, eu morro. Não, vai pegar e não vai morrer. Eu peguei e Jesus curou. Numa viagem missionária. Ele pegou naquela idade e não morreu. Só vai quem Deus permitir. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo do inferno. Eu tenho medo da língua grande de crente ruim. Eu tenho medo de fofoca. Eu tenho medo de meter em negócios alheios. Eu tenho medo dessas coisas. Mas de o céu partir para a glória no tempo de Deus. Eu sei que eu ainda vou longe. E vocês serão testemunhas. Que um dia vocês vão dizer, aquele pastor está lá fora do Brasil fazendo a obra. Ele foi lá, trabalhou conosco em Guarulhos. Porque muitos vão testemunhar e vão ver. E eu vou estar fazendo um trabalho, nem que seja numa zona rural, lá fora do Brasil. Mas Deus vai me levar lá fora para fazer um grande trabalho. Aqui só é começo. Aí depois eu volto com um monte de um fecho nas costas para contar as bênçãos e ficar velho e depois partir para a glória. Né? Deus abençoe. Pastor Paulo vai ministrar agora uma palestra. Infelizmente o povo de manhã é amarrado, então não dá para fazer trabalho pela manhã, só se for numa sala de aula, né? Mas nossa parte nós fizemos, né, Paulo? Tudo foi bem programado. Aguardamos que à noite isso aqui esteja lotado. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos cair de pé, vamos fazer uma oração. Vamos convidar aqui o pastor João Batista, meu convidado, Ministério do Belém. Vem cá. Ele vai orar por nós e vamos ministrar a palavra de Deus. Amém? Saúde a todos com a paz do Senhor. Se eu fosse embora agora, já estaria feito. Que tudo que o Senhor queria falar comigo já falou, viu, pastor? Deus continua abençoando o irmão. Salmo 25:14. O segredo de Deus é para aqueles que o temem. O Senhor está com o segredo de Deus. Usa cada dia mais. Santo Deus e eterno Pai, louvamos por estarmos aqui nesta manhã. O Senhor tem os propósitos, os corações dos teus filhos que estão na liderança. Continua abençoando, Senhor, dando toda a direção para que o Brasil seja evangelizado com urgência, porque próximo está o fim de todas as coisas. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Gostaria de ver se o Odair pode louvar o Senhor. Ele, na sequência, ele vai se programar para louvar o Senhor. Pode sentar.